Nova luz sobre a ressurreição. Vamos observar o que era ensinado pela organização desde o seu começo até os nossos dias. Charles Taze Russell, que foi o fundador da Torre de Vigia, ele ensinava que Adão, as pessoas de Sodoma e Gomorra, ressuscitariam. Veja o que diz aqui o livro O Plano Divino das Eras, página 129. Diz assim: como um homem havia pecado, e todos nele compartilhavam sua maldição, sua penalidade, assim Jesus, tendo pago a penalidade daquele pecador, comprou não apenas Adão, mas toda a sua posteridade, todos os homens, que pela hereditariedade compartilhavam suas fraquezas e pecados e a penalidade destes, a morte. Nosso Senhor, o homem Jesus Cristo, ele mesmo sem mácula, aprovado, e com uma semente ou raça perfeita nele, não nascido do mesmo modo, não contaminado pelo pecado, deu toda a sua vida humana e título como preço de resgate total por Adão e pelo homem. Raça ou semente nele quando sentenciado. Então veja, Jesus Cristo, ele comprou não apenas Adão, mas também todos os seus descendentes. Ou seja, todos seriam então ressuscitados no reinado milenar. É o que ensinava Charles Taze Russell. Mas depois esse ensino ele foi mudado. O livro do Paraíso Perdido ao Paraíso Recuperado, que foi escrito em 1959, diz na página 236 que as pessoas de Sodoma e Gomorra, que Adão, não seriam ressuscitados. Veja o que diz. Nem todo o julgamento será feito de uma só vez. Algumas pessoas já foram julgadas. Já mostraram que não merecem a vida. Estas pessoas não serão ressuscitadas dentre os mortos para o novo mundo. Adão e Eva foram julgados indignos da vida. Foram mortos por Jeová. As pessoas que morreram no dilúvio dos dias de Noé receberam a mesma espécie de sentença desfavorável. Deus trouxe o dilúvio que destruiu todos. O povo da cidade de Sodoma morreu numa chuva de fogo depois de receber uma sentença desfavorável. Em outras ocasiões, outros grupos receberam também sentenças desfavoráveis. Provaram que não mereciam a vida e não serão ressuscitados. Então veja que neste livro Paraíso Perdido ao Paraíso Recuperado, é dito que Adão e Eva, as pessoas do dilúvio e também as pessoas de Sodoma e Gomorra não serão ressuscitados. Mas só que depois mudou o ensino novamente. No livro Poderá Viver para Sempre no Paraíso na Terra, que foi escrito em 1983, diz na página 179 que as pessoas de Sodoma e Gomorra ressuscitariam. Veja o que diz. Ao dizer isso, Jesus mostrou que pelo menos algumas das pessoas injustas das antigas Sodoma e Gomorra estarão presentes na terra durante o dia do juízo. Embora tenham sido bastante imorais, podemos esperar que algumas delas sejam ressuscitadas. Jeová, em sua misericórdia, as trará de volta de modo a terem a oportunidade de aprender a respeito de seus propósitos. Então note que aqui é dito que as pessoas de Sodoma e Gomorra, algumas seriam ressuscitadas e teriam oportunidade. Então aqui veja que houve novamente uma mudança. Agora já é dito que vão ressuscitar. Mas só que no mesmo livro, Poderá Viver para Sempre no Paraíso na Terra, só que na edição de 1989, na mesma página 179, já foi dito que as pessoas de Sodoma e Gomorra não ressuscitariam. Veja o que diz. Jesus também indicou que os sodomitas podem não ser ressuscitados. Quando falou sobre Cafarnaum, uma das cidades onde realizaram milagre, ele disse: se as obras poderosas que ocorreram em ti, Cafarnaum, tivessem ocorrido em Sodoma, ela teria permanecido até o dia de hoje. Consequentemente, eu vos digo, no dia do juízo será mais suportável para a terra de Sodoma do que para ti. Jesus frisou aqui quão repreensíveis eram as pessoas de Cafarnaum, dizendo que seria mais suportável para os antigos sodomitas, que no conceito dos ouvintes israelitas, eram totalmente indignos de ressurreição no dia do juízo. Então note que aqui eles dizem que não haveria ressurreição dos sodomitas. Mas só
que agora, em um discurso do membro do corpo governante, eles agora já dizem que poderá haver ressurreição, que eles não sabem, que agora está nas mãos de Jeová, de Jesus. Então, já mudaram completamente o que era ensinado anteriormente. Diziam que não ia ressuscitar, agora já dizem que poderá haver ressurreição. Então, vamos ouvir o que diz esse membro do corpo governante. E veja, tire suas conclusões. Será que merece crédito esse corpo governante? Será que nós podemos confiar nos ensinos desses homens que mudam constantemente? Veja o que ele diz. Por exemplo, você já se perguntou: será que ninguém que morreu no dilúvio vai ser ressuscitado? Até aqueles que nunca ouviram falar de Noé? E Sodoma e Gomorra? Será que todos os que morreram em Sodoma e Gomorra estão mortos para sempre? As mulheres, crianças, bebês? Será que nenhum daqueles 185.000 soldados assírios que foram mortos pelo anjo de Jeová poderia se arrepender e mudar? Não temos as respostas dessas perguntas. Mas o que sabemos é que o juiz de toda a terra sempre fará o que é certo. Espera aí, eu ouvi direito? A gente não tem resposta dessas perguntas? Eu achei que tivesse. No passado, nossas publicações diziam que os que morreram no dilúvio ou em Sodoma e Gomorra não teriam esperança de ressurreição. Mas temos certeza disso? Os homens de Sodoma e Gomorra eram mesmo maus e mereciam morrer pelo que fizeram. Mas será que eles sabiam o que era certo? Com que frequência Ló e sua família pregavam para eles? E será que, se pioneiros especiais fossem enviados para Sodoma, será que eles não conseguiriam ajudar ninguém lá em Sodoma a mudar de atitude e a conhecer a Jeová? Será que podemos afirmar que nenhuma pessoa de Sodoma teria se arrependido se ela tivesse aprendido o que Jeová esperava dela? E também, lá em Mateus capítulo 11, tem algo que Jesus disse que é muito interessante. Vou deixar vocês acharem. Mateus capítulo 11, vamos ler os versículos 23 e 24. Vejam. Mateus 11, 23 e 24. E você, Cafarnaum, será por acaso enaltecida ao céu? Até a sepultura você descerá, porque, notem, se as obras poderosas que ocorreram em você tivessem ocorrido em Sodoma, ela teria permanecido até o dia de hoje. Mas eu lhes digo, no dia do julgamento será mais suportável para a terra de Sodoma do que para você. Ela teria permanecido até o dia de hoje. O anjo de Jeová disse para Abraão que se houvesse 10 homens justos em Sodoma, ela não seria destruída. Será que Jesus estava dizendo que se ele tivesse pregado e realizado milagres em Sodoma, ele teria encontrado 10 homens justos e a cidade não seria destruída? Também é interessante considerar o que Jeová disse para o povo infiel de Judá, lá em Ezequiel 16. Jeová disse que os habitantes de Sodoma eram mais justos do que os habitantes de Judá. Então, se Sodoma estava condenada, imagine Judá. O discípulo Judas disse que Sodoma e Gomorra receberam a punição judicial do fogo eterno. O que isso significa? Com certeza isso se aplica às cidades e provavelmente a muitos de seus habitantes. Mas será que não há esperança para nenhum deles? As palavras de Jesus em Mateus indicam que há esperança para alguns deles. E é verdade,
Mas já que é Jesus que vai ressuscitar as pessoas, é razoável concluir que ele também sabe tudo sobre os mortos e os vivos, e que ele vai fazer isso de modo perfeito. Será que ele vai compartilhar o poder de ressuscitar com os ungidos? Quando forem para o céu? Temos que esperar para ver. Então, o que aprendemos com esse discurso? O que você diria para alguém que não está aqui hoje? Você não vai dizer: quem morreu em Sodoma e Gomorra ou no dilúvio vai ser ressuscitado, mas Salomão não vai. Não, 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 você não vai falar isso. O que nós aprendemos foi que não podemos dizer com certeza quem vai ou não ser ressuscitado. Nós não sabemos, mas confiamos que Jeová Deus e seu Filho Jesus Cristo vão fazer o que é certo. Estão achando que as rodas estão mudando de direção? Eu sei o que estão pensando. Bom, a gente já falou do dilúvio. Falamos de Sodoma e Gomorra. Mas e a grande tribulação? O que nós podemos ou não podemos dizer sobre ela? Essa é uma boa pergunta. Seria bom falarmos sobre isso. Mas olha só, meu tempo acabou.